Oi, Alana, tudo bem? Como é que você tá? Alana, eu vou fazer esse vídeo aqui só para você ter basicamente o entendimento, né, do que hoje, quando a gente fala sobre essa questão de negócio na internet, como ele envolve, né? Mundo físico é uma coisa, né? Quando eu tenho meu produto físico, é uma coisa. Quando eu parto para dentro da internet, ele vem para outra coisa, outra escala totalmente diferente. Então a gente vai tratar aqui alguns pontos, né, que vai ser a questão dos seus produtos, mercado, concorrência, produto em si, rede social, site, venda dos produtos e a escala. Então, cada um ponto desse a gente vai tratar aqui. Pode ser que fique um vídeo até grande, tá? Mas aí qualquer coisa depois você pode perguntar. Flávio, aquela parte lá eu não entendi, como é que eu faço para fazer isso? Então a gente depois vê esse requisito aí, só para você ter o um entendimento. Então vamos lá. Deixa eu só passar para você aqui essa questão dos seus produtos, né? O que é que você tem nas mãos hoje? Eu não sei muito a fundo do que você hoje vai vender nesse requisito, mas aqui você tem alguns pontos, né, com base nos clientes que eu já atendo, e a gente faz essa questão de produto e serviço deles, principalmente para infoprodutor na internet, os caras que vendem aí para a internet. Então a gente tem alguns pontos específicos. Vou tentar correr para não ficar um vídeo realmente gigante, tá? Mas qualquer dúvida você pode perguntar depois. Então você hoje tem dois tipos de produto. Você tem a lingerie, né? E você tem as joias. Flávio, é um site só, vamos assim dizer, né? O Infinity, mas a Infinity trabalha com dois produtos. Uma hora lingerie, outra hora joias. Então, é o mesmo público? Então eu até coloquei aqui embaixo aqui, ó. São dois públicos diferentes. Então, para esses dois públicos, você vai ter que entender quem são as pessoas que você vende para lingerie e quem são as pessoas que você vende para joia. Isso é como se fosse uma tarefa de casa. Flávio, já tem, eu já sei, tá tranquilo. Então, a gente segue o jogo, como diz a história aí. Dois públicos diferentes. Você tem a parte da geografia desse público. Quando a gente fala sobre geografia desse público, a gente está falando aí que são públicos de lingerie, claro, para mulheres, e joias que também são para mulheres. Tem homem que compra joias também? Tem, mas são casos à parte. Então, assim, na visão de mercado, a gente tem mulheres. Isso aqui pode baixar. Isso aí vai muito de acordo com para quem você quer vender. Então você vai ter que entender, Flávio, para quem eu quero vender. Então você tem que ter isso já em mente. Eu quero vender para pessoas assim, assim, assim. Definiu para quem você vai vender, então fica mais fácil de você atuar dentro do mercado de trabalho nesse requisito aí dos seus nichos, né? Dos produtos que você quer vender. Então botei aqui só um exemplo, tá? Isso aí você é que vai ter que fazer uma definição para quem você vai realmente vender. Mulheres entre 18 e 50 anos. Ó, mulheres de 18 anos, elas compram meus produtos? Se compra, tá ok. Mulheres de 50 anos compram meu produto? Se compra, também tá ok. Não compra, Flávio. Pessoas de 60 anos compram ainda, então você vai aumentando. O público que vai definir é você. E principalmente aqui, que era onde, faltou no D aqui, é aonde essas pessoas estão. Porque quando a gente fala sobre aonde essas pessoas estão? Na internet, quando a gente assim mira numa rede social para trabalhar e para dar o sangue, vamos assim dizer, a gente precisa realmente saber se o meu público, o meu cliente dos sonhos, né, vamos assim colocar, ele está onde? Então, qual é a rede social que esse meu cliente está usando? Ele está usando o Instagram? Então eu vou para o Instagram. Porque hoje o Instagram é a vitrine de muita gente. Então, se tiver no Instagram, beleza. O meu cliente está no Facebook? Ah, o Facebook está meio que parado. Mas para produto, né, principalmente lingerie e joias, tem uma fatia de mercado gigante lá dentro. Então a gente vai ver mais na frente esses requisitos. Tá no YouTube, tá no TikTok, tá no Kawaii, tá no LinkedIn. Então essa parte você tem que analisar aonde está o seu cliente, para você não estar queimando combustível numa rede social que o seu cliente não está. Ah, vou fazer só um exemplo, tá? Vou fazer vídeo para colocar no YouTube, mas meus clientes não estão no YouTube. Então está só queimando cartucho, como diz a história, e perdendo tempo. Então tem que se fazer uma análise completa. Essa parte de seus produtos aqui é mais para você ter uma análise, sentar e analisar e dizer assim, ó, Flávio, eu tenho dois produtos, que é a lingerie e as joias, e esses dois produtos são para dois públicos diferentes, né? Apesar de serem mulheres, o mesmo direcionamento na parte geográfica, mas aí eu preciso definir um público que gosta só de joias e um público que gosta só de lingerie. Então é o mesmo nicho, né? Dentro de, vamos assim dizer, tem a parte de moda, então é um nicho gigante de moda, e dentro de moda tem os subnichos, lingerie e joias. Então, são diferenciados aí. Uma hora você vai vender lingerie, outra hora você vai vender joias. Dá para pegar esses dois públicos, Flávio, e colocar dentro do canto só, como é o caso do seu site? Dá para colocar, mas aí você vai trabalhar a questão do conteúdo. A gente vai ver isso mais abaixo. Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida depois você pode perguntar, tá? Então, os seus produtos, você vai fazer uma análise do que você tem nas mãos. Analisou essa parte aqui, né? São dois públicos diferentes.
Flávio, já estou com tudo certinho. Beleza, a gente vai para o próximo passo. O próximo passo é essa questão de mercado e concorrência. Então você vai ter que fazer uma análise de como é que está o mercado hoje, né? A parte de nicho aqui. Esse serviço aqui não entra não, porque você não faz serviço, você faz só produto. Então, como é que está o meu mercado hoje? O meu produto hoje, como é que ele está no mercado? Ele está em alta, está em baixa, como é que está? Então você vai fazer uma análise, tipo também tarefa de casa, para eu entender como é que está o meu produto e seu serviço. Tudo isso que eu estou falando aqui, você pode dizer assim, Flávio, eu já sei disso, se você já sabe dessas questões, fica mais fácil de se trabalhar. Mas aí quando a gente faz uma análise a fundo de mercado, então eu tenho um entendimento maior e eu tenho combustível suficiente para quando meu cliente, um exemplo, fizer uma pergunta, eu chegar para ele e dizer assim, ó, hoje o meu produto ele se destaca por isso, por isso e por isso. E o meu produto ele está na categoria XYZ dentro do mercado de trabalho, né? Ou do mercado no geral. Então a gente conhece o nosso produto, principalmente como é que está o mercado dele hoje. Está em alta, está em baixa, como é que está essa situação. Então dá para fazer uma análise de mercado nisso aí. Outra coisa é a análise da concorrência. O que é a análise da concorrência? Você vai ver o que é que o seu concorrente está fazendo. Então, aonde é que eu posso ver o que meu concorrente está vendendo, Flávio, que está fazendo? Você tem algumas opções. Você pode ver dentro do Instagram, né? Geralmente tem muitas pessoas dentro do Instagram vendendo. Então você vai abrir o Instagram e vai procurar lá por joias. Vou dar só um exemplo para você aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Esse aqui é um exemplo de site, né? Mas é na parte do Instagram. Um exemplo, tá? Peguei aqui um exemplo. Geralmente você vai fazer, se você fizer pelo computador, fica melhor. Você vai aqui na aba de pesquisas, né? E vai colocar aqui, só um exemplo, tá? Joias. Você espera ele abrir, ele vai dar uma porrada de joias. Claro que ele vai pegar da localização que você está. Como eu estou em Caruaru, ele vai pegar joias referente à minha localização, onde eu estou, da minha cidade. Ele vai pegar a mesma coisa, vai fazer sua, quando você for fazer a pesquisa. Então, para você clicar em cada um desses, você vai segurar só o CTRL do seu computador ou do seu notebook. Clique em cima, segura o CTRL e clica em cima. Ele vai abrir outra aba aqui, ó. Porque pelo menos ele fica aqui aberto novamente, entendeu? Para você não estar. Se você clicar em cima, ele vai fechar isso aqui tudo. Aí você vai esperar ele abrir e vai fazer uma análise. Ó, esse é o mesmo produto que as pessoas estão vendendo para mim. Então, ó, visou joia. A internet tá meio ruim aqui. Visou joias. Então, é o mesmo tipo de produto que elas estão vendendo. Você pode fazer uma análise. Geralmente tem perfil que já vem aqui, ó, dizendo o número do telefone, né? Você pode clicar, pode ver catálogo, pode ver como é que tá os preços. Isso aqui é mais uma coisa mais interna sua. Se você já fez esse levantamento, tá tranquilo. Se não fez, o bom seria realmente fazer. Né? Leva para o WhatsApp aqui. Então você faz essa análise e sai procurando, né, todos os pontos que você vai precisar. Questão de joias, né, pérolas joias, questão de lingerie. Então isso aqui é uma pesquisa realmente dentro do próprio Instagram. Tranquilo? No Facebook, Flávio, no Facebook funciona da mesma forma. Tá? Você vai fazer a mesma forma dentro do Facebook. O Facebook também tem lá na aba lá de pesquisa deles. Você vai procurar por lingerie, por joias, e aí você vai tendo mais ou menos uma noção de como já está hoje o mercado e a sua concorrência, o que é que eles estão vendendo. Tem sites também específicos para isso, sites que vendem joias, sites que vendem lingerie, você pode ver como é que está o mercado. Eu não sei como é que o seu produto, se ele é produtos oficiais, se eles são similares, não tenho esse conhecimento, mas aí é só para a gente pegar por cima aqui, por alto mesmo. Então você pode entrar em site você vai fazer a mesma coisa no Google, dá uma pesquisa no Google e procura sobre sites de lingerie. O Google vai te dar uma infinidade de sites aí e você consegue fazer. A mesma coisa com questão de preço na Shopee. Você pode ir na Shopee, ver quanto é que o valor tá, Mercado Livre, Shein. Aqui, essa questão de busca de concorrência, o caminho quem vai dizer é você. Ah, Flávio, eu quero procurar só no Instagram, então foca, procura só no Instagram, que o Instagram já vai te dar aí já uma infinidade de pessoas que estão trabalhando com esse seu tipo de produto. Então aqui é só para a gente recapitular. Visualizar como é que está a questão do mercado, né? Procurar sobre o mercado, como é que está o seu nicho e visualizar a concorrência. Isso aqui seria também tarefa de casa. Instagram, Facebook, site. Flávio, não quero procurar nada disso aqui, quero só no Instagram. Você vai fazer uma busca no Instagram e vai analisar como é que está a concorrência para você comparar essa questão de preços e a questão também de produtos. Tranquilo até aqui? Vamos lá. O próximo ponto é a questão do seu produto mesmo, né? O seu produto em si. Então, o seu produto hoje você tem dois tipos. Tem as joias e tem a lingerie. Então, são dois direcionamentos diferentes. São dois públicos, como a gente já viu lá em cima, que você vai trabalhar. Uma hora você vai vender joias, outra hora você vai vender lingerie. São dois Instagrams também diferentes. Não sei se você vai colocar tudo dentro de um site só. Se dependendo do site que você for colocar, se der, você coloca os dois e faz a descrição. Aí é a opção mais sua. Os seus produtos. Então, isso aqui são perguntas
que a gente tem que responder internamente. Então, aquela coisa, né? O que é que meu produto ele resolve? A gente usa muito isso aqui para os infoprodutores na internet quando vai lançar produto. Mas isso serve também para a sua categoria. Então, Flávio, eu vou vender joias. O que é que essas joias resolvem na vida das pessoas? Aí você vai ter que colocar na balança. Ó, essa aqui a mulher vai se sentir mais bonita, vai se sentir mais atraente, vai se sentir mais confortável, vai dar uma ela de elegância, né, um ar de luxúria. E assim você vai categorizando o que o seu produto ele resolve. Isso aqui é mais uma questão de você dizer assim, ó, o meu produto ele resolve X, Y, Z. Porque se você tiver antenada com o mercado, tiver antenada com a concorrência e tiver sabendo realmente 100% o que você tem nas mãos, eu digo isso porque tem muitas pessoas que às vezes eu chego e digo assim para elas, o que é que você vende? E as pessoas dizem assim, eu vendo isso, isso e isso. Quando eu faço uma pergunta do que aquele problema, do que aquele produto resolve para as pessoas, tem gente que não sabe responder. Não, esse produto aqui ele faz isso, isso e isso. Então, são respostas vazias que o seu cliente ele sente. Ele vai levar em consideração que você sabe realmente do seu produto. Isso aqui é mais para você realmente ter um controle do que você tem nas mãos. Então, o que é que o seu produto ele resolve? Porque os clientes eles comprariam os seus produtos? É outra pergunta que é bem interessante. Por que meus clientes eles comprariam de mim e não comprariam na concorrência? Qual é o diferencial do meu produto? O porquê os clientes vão vir comprar de mim? Então você tem que colocar também essa questão na balança. Quais os benefícios? Eu coloquei aqui junto, tá? Porque são duas coisas diferentes, benefício e características. Então, quais os benefícios e características do meu produto? Então, eu tenho que entender quando o cliente ele compra o meu produto, o que é que ele vai estar se beneficiando com isso. Né? Então, benefícios. Ó, meu produto tem um benefício, vai te beneficiar, você vai ficar mais bonita, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, estou dando benefício. E as características, ó, a característica do meu produto é que ele é um produto bem viável, é um produto que é assim, é desse jeito, é assado. Então você vai fazer todas as características do seu produto. E aí você vai se tornar basicamente um especialista no seu produto. Esse é o problema de muita gente hoje no mercado, quando a gente diz respeito tanto ao mercado físico quanto ao mundo online. Quando se pergunta o que é aquele produto daquela pessoa, a pessoa fica voando e não sabe o que é. Vou dar um exemplo para você. Você às vezes pode até fazer o teste. Se você chegar numa loja de eletrodoméstico, né, se o vendedor for um vendedor bom, ele vai te dar todas as informações. Se não, ele vai ficar voando ou vai dizer que vai pedir informações ou vai olhar no sistema, que é o clássico. Ir para o computador ver o que é aquele produto. E às vezes nem tem na descrição. Você entra dentro de uma loja de eletrodoméstico e pergunta ao vendedor: você tem televisão? Você pode até apontar para ele a televisão, coisa do tipo, e perguntar para ele assim: essa sua televisão, quantos frames por segundo ela tem? Qual é a taxa de transmissão dela? 89% dos vendedores não sabem responder isso. Por quê? Essa informação eles não têm. Ou seja, não buscaram saber qual é o produto que eles têm nas mãos para vender ao cliente. Então, se você pega um cliente mais exigente, ele vai lhe perguntar qual o tipo de produto que você tem. Quais são os benefícios, quais são as características, o que é que você tem na mão. Então, essa parte é mais para você estar antenada do que eu tenho. Ó, Flávio, eu tenho o poder de fogo para quando o cliente vier me perguntar qual o tipo do meu produto, eu chegar para ele e dizer para ele, ó, os benefícios é X e as características do meu produto é Y. Então, mais ou menos para isso. Você vai se tornar um especialista no seu produto. Só para a gente fechar esse tópico aqui, tá? Produto, o nicho, que são dois, e os seus produtos. O que o seu produto resolve, o que os seus clientes comprariam de você e os seus produtos, e não da sua concorrência, vamos assim dizer. Quais os benefícios e características do seu produto, para você aí se tornar realmente um especialista no seu produto. Vamos para a parte aqui mais interessante, que é essa questão de redes sociais, tá? Nessa parte de redes sociais, a gente não vai falar nem de questão de vendas aqui, tá? A gente vai falar somente da questão de redes sociais, como você pode trabalhar com elas. Então, assim, a gente tem o Instagram. O Instagram hoje ele se torna um portfólio nacional, né, e mundial para as pessoas que querem vender. Então, o Instagram hoje ele é o principal, vamos assim colocar. Então, eu tenho que ter no meu Instagram, né, como a gente já fez, já vem criando, personalização do meu perfil com direcionamento. O que é com direcionamento? Eu tenho um perfil no Instagram e preciso saber para quem é aquele perfil, ou seja, o público. Se eu já tenho entendimento que o meu público é joia e lingerie, então eu tenho um público já específico. Então eu tenho que dar direcionamento. Tudo que eu fizer hoje dentro do meu Instagram, ele tem que ser direcionado para esse público. Né? Tanto a personalização como o perfil, como as postagens, se ela pode ser em vídeo ou imagem. Como você vai trabalhar com produtos de lingerie e também de joias, eu recomendo fortemente trabalhar mais a questão de vídeos, porque vídeo engaja mais e vai mais longe.
Você pode botar imagem? Pode também, tranquilo. Mas é sempre mais recomendado a questão dos vídeos. Os vídeos eles têm um engajamento muito maior e a plataforma hoje, o caminho dela é levar todos os usuários para a questão de vídeos. Então, for postar, sempre posta com vídeo, que aí você vai ter uma conexão maior nesse requisito. E se quando sempre puder, também se mostre também dentro desses vídeos. Por quê? É aquela coisa, CPF compra para CPF. Então eu vou comprar uma pessoa na internet que eu tenho lá só a logo dela, um exemplo, da Infinity, e eu não sei quem está por ali por trás. Né? Eu não vejo ninguém, eu vejo só postagem de vídeo, vejo só postagem de imagens, mas eu não sei quem é que está ali por trás. Então eu preciso conhecer quem é que está ali por trás para poder comprar e dar segurança. Hoje essa questão de segurança na internet, quando a gente compra no mundo online, é bem complicado, porque as pessoas às vezes ficam com aquela pulga atrás da orelha. Será que aquela pessoa é real? Será que vai me roubar? Será que não vai? Então é por isso que hoje a gente, você pode ver hoje que a Coca-Cola ela não fazia essa questão de estar mostrando ninguém do time deles. Hoje eles já fazem, né? Entre outras empresas, Magalu, as empresas gigantes hoje viram essa necessidade de estar se mostrando, pegar pelo menos o CEO, o presidente, qualquer pessoa que seja, e mostrar aquelas pessoas ali. Por quê? Porque as pessoas compram as pessoas. Eu quero entender quem é que está por ali por trás. Então, nas postagens, sempre quando puder, apareça também em vídeos, que é bem interessante. Descrições persuasivas e específicas. Ou seja, eu vou colocar um produto meu lá, um exemplo do lingerie. Eu tenho que especificar. Flávia, as mulheres já conhecem que tipo de lingerie é aquela, mas eu preciso especificar nas minhas descrições. Por quê? Porque quando eu especifico nas descrições, eu ajudo o Instagram a mostrar a mais pessoas. Então ele tem uma espécie de mecanismo de busca lá dentro, apesar dele não ser uma plataforma focada em busca, mas quando eu vou procurar lá por lingerie, né, possa ser que fique propício ao meu perfil aparecer para aquela pessoa que procurou por calcinha, por sutiã ou algo do tipo. Então ele vai categorizar como lingerie como um todo. Então quando você faz uma descrição bem persuasiva e descritiva, você consegue abordar esse público aí. Tranquila? Facebook, é aquela coisa, Facebook morreu, o Facebook está mais vivo do que as pessoas pensam. Então no Facebook você pode replicar as mesmas postagens no Instagram, né, como já vai ser vinculado, a gente vincula isso aí, e pode estar fazendo a mesma coisa, é só replicar e trabalhar essa questão lá do Instagram. Campanhas, isso aqui é opcional para quem vai querer fazer campanhas dentro do próprio Facebook. Eu falo Facebook, mas ele abrange também o Instagram. Então você precisa do perfil, da página do Facebook. São três coisas diferentes: perfil, página e uma conta de anúncio lá dentro validada para poder fazer os anúncios, caso no futuro você queira fazer. E o que vai fazer total diferença. Não adianta você ter tudo isso aqui se você não tiver um criativo de alto impacto. O que é um criativo de alto impacto, Flávio? É o que você vai mostrar no seu vídeo. Então hoje o Facebook, vou falar Facebook, mas você sabe que é os dois. Quando você faz um anúncio hoje no Facebook, ele vai levar em consideração o que você está mostrando, o que você está falando, como você está se comunicando e a sua expressão verbal e facial. Tudo isso a IA do Instagram consegue pegar e ela consegue ou otimizar o teu vídeo e entregar para as pessoas, ou ela consegue derrubar o teu vídeo e não entregar para ninguém. Então hoje está nesse nível a questão de campanhas no Facebook. Isso serve para campanha e serve também para a questão do fazer postagem orgânica, né? Quando eu não quero pagar e fazer campanhas. Então é só para a gente ter um entendimento para a questão de anúncios aqui. Os investimentos, você vai ter que levar em consideração do investimento que você vai fazer caso você faça a campanha, que tem um investimento lá. Por exemplo, Flávio, se eu quero gastar R$ 10 por dia, eu tenho um gasto de R$ 300 mensais por mês. Se eu vou gastar R$ 20 por dia, eu tenho um gasto mensal de R$ 600 por mês. Posso fazer teste, gastar 10 hoje, 20 amanhã, 5 depois? Pode, mas essa parte de campanha do Instagram, né, quando a gente fazer campanha no anúncio no Facebook, é como você pensa como uma espécie de menino. É um menino mesmo, você está criando ele ali e você está ensinando a ele. Se você começa a ensinar ele com R$ 10, assim, diz assim, ó, hoje a gente vai aprender o alfabeto. Então hoje ele vai aprender o alfabeto em português. Chega 2, 3 dias, você não vai ver resultado e vai dizer assim, não, vou parar porque não está dando certo, eu vou botar R$ 10 daqui a 2, 3 dias. Então você para de ensinar aquele menino, vamos dizer, uma semana, depois volta novamente. Então dentro daquela semana ele fica burro, entendeu? Vai botar, vou tratar de novo o alfabeto com ele. É só para você ter entendimento. Vou tratar de novo o alfabeto com ele. Ele vai começar do zero novamente. Então aquele investimento que você fez de 10 naqueles dias, basicamente você perdeu, porque você parou o aprendizado daquele menino. Facebook, em termos de campanha, funciona hoje em dia mais ou menos assim. Só para a gente ter um entendimento, mas quando for fazer campanha, se for o caso, a gente vê isso mais a fundo.
tá? Outra coisa é Google Meu Negócio. É simplesmente você colocar a sua marca no Maps do Google. Se você ainda não criou ainda, depois pode ser que a gente crie o seu Google Meu Negócio. Porque quando você registra o teu Google, o teu negócio dentro do Google, você vai colocar um endereço físico, que vai precisar. É como se fosse uma rede social hoje em dia, tá? Esse Google Meu Negócio, o Maps do Google. Ele é basicamente uma rede social. Muita gente hoje não mexe, porque quando as pessoas vão trabalhar essa parte do Google, apesar dele ser de graça, mas a maioria dos profissionais que vai mexer com isso, tipo um social media, às vezes por ele não saber mexer, ele não se arrisca a mexer. E o cara que vai, às vezes, quer mexer, ele quer cobrar caro para fazer isso aí. Então, tem muitas pessoas que acabam não mexendo nessa questão do Google Meu Negócio. Mas hoje é essencial ter o Google Meu Negócio e trabalhar essa parte do Google Meu Negócio. Um exemplo. As postagens que você faz no Instagram, joga dentro do Google Meu Negócio. Funciona da mesma forma. É uma rede social como a outra, totalmente semelhante. É somente, realmente, a questão de trabalhar ela fortemente. Tá ok? Eu botei aqui a questão de YouTube, é mais opcional, né? Para as pessoas que querem fazer vídeos direcionados para mostrar o seu produto ou serviço. No seu caso, o seu não tem serviço, é só produto. É mais aqui opcional. Flávio, eu quero fazer vídeo e colocar dentro do YouTube também. E lá dentro do YouTube eu vou colocar o link do meu site para as pessoas visitarem. Pode também, é opcional. Só que é aquela coisa, quanto mais rede social você vai abraçar, mais trabalho você vai ter. No sentido Instagram, Facebook, Google Meu Negócio, YouTube, TikTok, Kawaii, LinkedIn, entendeu? São plataformas que realmente vendem. Principalmente o TikTok, vende também. Mas são plataformas que você vai ter que se dar tempo para estar realmente dentro delas, sempre ali fazendo postagem. Porque as redes sociais hoje, no geral, elas são aquele tipo de rede social que elas, basicamente, ela te consome. Né? Você, para vender uma coisa hoje dentro das redes sociais, ela consome bastante a gente. Então tem pessoas que às vezes ficam presas dentro de redes sociais. Por quê? Porque elas precisam vender, claro, precisam fazer seus negócios, seus serviços, seus tratados, tranquilo. Mas se você não tiver um controle sobre isso, você acaba se tornando prisioneira ou prisioneiro, porque ela lhe segura mesmo. As redes sociais, ela lhe prende para você estar realmente ali. Então tem que ter um controle. É aquela coisa, quanto mais redes sociais você tem, mais trabalho você vai ter e mais tempo você vai ter que estar para estar administrando todas essas redes sociais. Tranquilo? Vamos para a parte do site, do seu site aqui. Essa parte do site você já tem o domínio, tá ok. Hospedagem também já tá ok. Então é só você definir aí para onde vai, né? Se para aquele site lá que você mandou para mim, é uma opção, né? Mas para aquele site lá tem alguns pontos que a gente precisa tratar também nesse requisito. E o conteúdo do site ele tem que ser persuasivo e direcionado. Por quê? Imagine o site como se fosse um funcionário seu. Você pegou esse funcionário e colocou ele em pé, vamos assim dizer, na frente da sua loja para vender seus produtos. Então as pessoas precisam chegar nesse seu site. A gente já vai ver essa parte também, que é a parte de venda. Então as pessoas precisam chegar nesse seu site e o seu funcionário ele tem que estar pronto para responder todos os tipos de resposta para aquelas pessoas. Né? Assim, do que elas vão perguntar, vão entrar no seu site e vão ver o quê? Então, todo o conteúdo que vai estar lá, seu produto, o que você vai fazer. Ah, Flávio, eu tenho essa joia aqui, tem que ter uma boa descrição. É a mesma coisa da questão do Instagram. Só que aqui você, se fizer um trabalho bem feito dentro desse seu site, ele vende por si só. Aí dá para vender por si só o seu site. Então é aquela coisa, você vai ter que envolver ao máximo o seu público dentro do seu site. E as pessoas elas entrem no seu site, vejam o seu produto e comprem. Que a intenção realmente é que elas entrarem e comprarem. Né? Pode ser que elas comprem naquele primeiro momento, pode ser que elas comprem depois. Então aí fica muito a critério do cliente. A gente não tem muito esse controle desse requisito, não. Tem como mandar. Aí fica a seu critério do que eles vão fazer lá dentro com a questão do conteúdo que vai estar lá, né? Ou lingerie, ou joia, ou ambos aí. E as vendas, como é que elas funcionam? Então, essa questão de vendas dentro do site, a gente vai levar algumas coisas em consideração. Primeiro, as estratégias de vendas do produto, como é que eles vão ser colocados dentro do seu site. Então, é tudo um passo a passo lá. É uma estratégia. Pensa no seu site como se você estivesse narrando uma história, com começo, com meio e com fim. A intenção é prender essas pessoas dentro do seu site. Funciona a mesma coisa para Instagram. É o famoso storytelling. A gente faz uma narração de história para prender essas pessoas para que elas não saiam dali. E só saia realmente quando elas forem lá e comprem. Né? Então a gente tem a estratégia de vendas, como você vai vender dentro do seu site, as formas de pagamento que vai ser acoplado dentro do seu site, que faz total diferença. Então se eu vou vender por Pix, se eu vou vender por boleto, se eu vou vender por cartão de crédito, se o site já dá essas opções, tranquilo. Então essa parte de pagamentos é tudo com eles.
A parte logística, a entrega do produto. Se eu vou entregar pelos correios, se eu vou entregar por transportadora, como é que vai ser essa questão do frete, né? A parte principalmente dos correios, como é que o site ele trata isso. Quando você como meio, você pode fazer um cadastro nos correios e ter acesso à API dos correios. Um exemplo, se o site lá está cobrando R$ 100 de frete daquela pessoa, quando você coloca a API dentro do seu site, né? Não sei como é a forma deles trabalharem lá. Mas se você coloca a API que você pegou nos correios dentro do seu site, ele reduz até em 50% esse valor de frete. Isso aí vai de plataforma para plataforma. Mas isso aí é uma coisa interna daquele seu site, aí somente analisando para ver como eles trabalham a questão de frete, para ver como vai ficar. Porque um exemplo, se o cliente quiser 2 peças e o cliente, um exemplo, você está em São Paulo, né? O cliente mora aqui no Nordeste. Frete para Nordeste é sempre caro. Por que eu não sei. A logística para cá é sempre pesada. A mesma coisa acontece para a parte ou é sul ou é sudoeste do país, né? Manaus, Acre. Então sempre fica mais caro para aquelas bandas de lá. Quando você traz um frete de São Paulo para cá, geralmente fica caro. Geralmente ele fica bem caro. Mas aí vai depender muito como é que esse site vai trabalhar essa questão da logística dele. Aí tem que ver. Outra coisa também é estoque do seu produto. Você vai ter que ter um controle do que entra e do que sai. Flávio, eu vendi 20 peças, então tem que ficar de olho na questão do estoque para não baixar, né? Já aconteceu o caso aqui do cliente comprar de um colega meu e ele não tem nada lá dentro do site porque ele não viu essa questão de estoque. Então é mais uma coisa controlada. Você vai ter que realmente se controlar aí nesse sentido para essas questões, levar tudo isso em consideração. Como é que eu vou vender esse meu produto? Quais as formas de pagamento? Como é que vai ser a questão de logística desse meu produto? Estoque do meu produto? É mais uma coisa assim interna sua. Né? Questão de empresária mesmo, dizer assim, eita, eu vou sentar aqui e ver toda essa parte aí. Basicamente isso. Sobre o site, é só nesse direcionamento. Vamos ver essa questão agora de vendas, tá? Já terminando, tá pertinho já. Você vai vender por onde, né? Por onde? Você vai vender por onde? Eu botei aqui só as 3 opções. Você pode vender pelo Instagram, você pode vender pelo Facebook e você pode vender pelo seu site. Lembra que o teu site ele é um funcionário seu que tem que estar lá bem alinhado realmente. Então você tem essas 3 opções hoje para vender. Se você for vender pelo Instagram, você pode vender de modo orgânico. O que é o modo orgânico, Flávio? É quando eu faço postagem lá no meu Instagram e não preciso pagar nada ao Instagram por isso. Estou só divulgando, fazendo postagem. Faço postagem 1, 2, 3 vezes ao dia. Então aí vai ficar muito a seu critério essa questão das postagens. Só que o resultado para isso é a longo prazo. Você pode fazer suas postagens hoje e vender hoje? Pode, tranquilo. Mas também você pode passar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses e não vender nada. Só vender daqui a 1 mês, daqui a 3 meses. Isso é um resultado a longo prazo. Então você tem que levar isso em consideração. Eu sempre digo para as pessoas que o orgânico é mais para você manter a tua marca, gerar autoridade sobre a tua marca e basicamente criar uma conexão com os teus clientes. Você está começando agora, então você vai precisar de tudo isso. Gerar conexão, colocar a sua marca no mercado e começar a interagir com as pessoas de forma mais direta. Com o vídeo, que seria mais fácil, vamos assim colocar. E através de tráfego pago, fazendo anúncio. Ele é mais rápido, porém, entre aspas, tá? Ele pode variar. Se você. Porque eu falo isso, tem pessoas que dizem assim, Flávio, eu vou fazer tráfego pago, quero resultado para hoje. Pode ter resultado hoje? Pode. Mas também você pode passar 1 semana, 1 mês e não ter resultado. Por quê? Pode variar de diversas formas. Teu produto, tua descrição, né? Atendimento, como é que está o site, como é que está as postagens do Instagram. Então tudo isso a gente coloca na balança e leva em consideração. Claro, isso aqui são só as básicas, tá? Tem N coisas aqui que a gente pode te dizer o porquê, mesmo eu fazendo tráfego pago, mesmo eu pagando para o Facebook mostrar às pessoas, eu ainda não estou tendo resultado. Isso varia muito. Geralmente a questão de campanhas é mais teste. Acertou na campanha ali certinha, acabou-se. Não acertou, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E nesse processo você vai gastando dinheiro. Não tem como negar isso aí não. Nesse processo você não vai gastar, você não vai ter como dizer assim, Flávio, vou investir R$ 200 agora e quero ter um resultado de 5 mil. Não funciona dessa forma. É teste. Pode investir os 200, pode trazer os 5 mil? Pode. Pode investir os 200 e não trazer também nada. Porque a sua marca ainda está sendo lançada no mercado e é uma coisa que pode variar. O resultado, ele é rápido, mas ele é uma coisa que pode variar. Aí a gente vai ter que colocar na balança o que é que está fazendo ele variar. Aí só fazendo uma análise a fundo nisso aí. Posso vender pelo Instagram dessas 2 formas, orgânico ou pago. E posso vender pelo Facebook. As pessoas dizem assim, Facebook morreu, o Facebook está ativo 100% lá em cima. Então você pode vender hoje no Facebook através de comunidade,
você pode vender através dos grupos, você pode vender através de marketplace, você pode fazer, tem a página também, pode vender pela página e pode fazer as campanhas através dos anúncios. Essas são algumas opções que o Facebook hoje tem. Então ele tem até mais do que o próprio Instagram, porque lá dentro do Facebook tem comunidade, tem grupos, você pode participar, tem marketplace que você faz as suas vendas, tem a própria página que você tem, né? Você vende pela página, vende pela comunidade, vende pelos grupos, e vende pelo marketplace, e tem a opção de vender por campanhas. Flávio, quero vender diretamente no meu site. Então, para vender para o seu site, você primeiro tem que entender como vão chegar no seu site. Lembra-se que o funcionário está lá esperando só os clientes chegarem para fazer atendimento. Então, ele precisa entender como é que como é que essas pessoas vão chegar. Aí tem as opções, né? Ele pode ir pelo Instagram. Fiz uma postagem lá, Flávio. Todo tipo de postagem que eu fizer, eu digo, visita meu site. O link do site está na bio. Então as pessoas entram no seu Instagram, é um funil. Elas entram no seu Instagram, consomem o seu conteúdo, você faz um direcionamento para o site e elas vão para o site. Facebook também funciona da mesma forma. Você pode também mandar para o seu site ou vender diretamente lá dentro. O Google também é a mesma coisa. Pode fazer o seu Google Meu Negócio lá, as pessoas podem clicar e já ir direto para o seu site, para o seu Instagram, para o seu Facebook. Quem define isso aí é você. E também tem as campanhas de tráfego pago, que é a questão do Facebook. Então as pessoas podem chegar ao teu site através do Instagram, do Facebook, do Google e de campanhas. Essa parte quem define é você. Flávio, quer que eles cheguem de todos esses modos, tanto Instagram como Facebook como Google. Então quero que eles venham de todos esses lugares aí. Então tudo isso se resume a campanhas, né? Anúncios. E esses anúncios vai ser um anúncio para vir do Facebook, um anúncio para vir do Instagram e um anúncio para vir do Google. Só que essa parte do Google é mais a questão de Google Ads. É mais caro. Eu não recomendo fazer campanha nesse primeiro momento através do Google, porque é caro, tá? O investimento é muito maior. Eu começaria realmente só com o Instagram e Facebook, dando direcionamento para as pessoas. E essa questão do Google, eu trabalharia mais a questão do Google Meu Negócio, que dá para você fazer também nessa pegada aí. Tranquilo? Então assim, ó, só para a gente finalizar aqui, tá acabando já. Fiz tudo isso aqui, Flávio, todo o processo, né? Vi a questão. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou mandar esse material para você, tá? Vi a questão dos meus produtos, vi o mercado, vi a concorrência. Já sei o que é que o meu produto resolve, sou especialista de vendas do meu produto, né? Sei como trabalhar na parte das redes sociais, sei o que é que o meu site pode ou não fazer. E agora eu vou vender meus produtos. Vou vender pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo próprio site mesmo, aí quem vai dizer é você. E agora eu preciso fazer o quê? Preciso pegar tudo isso e analisar e escalar. Então aqui é a hora de você dar escala. Fez todo o processo, toda a estratégia, todo o planejamento, Flávio, deu certo. Então você pode fazer o quê? Dobrar o investimento caso seja positivo. Então, ó, investi esse mês um exemplo, 600, voltou 5.000. Então, o que é que eu vou fazer no próximo mês? Vou dobrar esse investimento. Se voltou 5.000 com 600, eu vou investir mais 600 em cima. Claro, isso aqui é totalmente opcional. Posso investir mais 600, 1.200. Desse 1.200, pode ser que ele volte, né? Voltou 5, pode ser que volte 10, 11, 12. Aí fica muito a seu critério. É mais uma questão para você entender como funciona isso aí. Flávio, fiz todo esse processo e não funcionou. O resultado foi negativo. É aí onde a gente fala sobre a questão da gente ser realmente aquela pessoa que empreendedora, né? Que empreender hoje é uma aventura. É você realmente se aventurar e eu tenho que ter resiliência para que quando isso acontecer comigo, não deu certo, é aqui onde muita gente diz assim, isso não é para mim, não vai dar certo, eu vou tentar outra coisa, porque não deu certo. Então, quando as pessoas elas não têm resiliência, elas simplesmente param aqui na questão da escala. Viu que o processo não deu certo, diz que não vai dar certo e acaba fazendo. Mas se você tiver resiliência, você vai analisar aonde você errou e vai refazer todo o processo. Então seria basicamente esse direcionamento aqui, tá? Eu vou mandar esse. Eu vou ver se eu coloco no PDF e mando isso aqui para você. Esse é um softwarezinho que tem para mandar para você ver como funcionaria isso aqui. Qualquer dúvida que você tiver sobre isso aqui, depois você pode perguntar lá no WhatsApp e a gente sana essas dúvidas para você, tá certo?